Graça e a paz, irmãos. Vamos para a nossa segunda aula. Na última nós vimos sobre os três principais oponentes ao cristianismo, dois inimigos internos da igreja, que foram o gnosticismo, o principal deles, o montanismo, e um externo que foi o pensador, o filósofo pagão Celso, que fez uma crítica mais articulada, tentando mostrar possíveis inconsistências no cristianismo, e por isso precisou-se do trabalho daqueles pais que nós chamamos de apologistas, né? Não tanto um trabalho doutrinário, pastoral, como os pais da igreja, mas um trabalho mais apologético, digamos assim. Hoje eu gostaria de citar nesse primeiro momento alguns outros oponentes que surgiram nos primeiros 5 séculos. Nós citamos os principais, mas de maneira bem sucinta, falarmos de alguns outros que foram um problema para a igreja e através deles a necessidade da elaboração de doutrinas que de fato sejam coerentes com aquilo que o Evangelho apresenta sobre Jesus Cristo e o Evangelho da Graça. Então, um outro inimigo que surgiu foi o docetismo no 2º século. A ideia básica do docetismo é que Jesus era completamente divino. Eu até citei isso na última aula, na primeira aula nossa. Sua humanidade era apenas aparente, ou seja, aquele corpo de Jesus, ele não era um corpo comum, normal, de qualquer pessoa. Ele não tinha matéria. Por quê? Porque para o grego, né, a matéria é algo mau, é algo ruim em si mesmo. Ela é autoexistente, então os gregos criam na matéria autoexistente. Deus manipularia a matéria, como eu falei do Demiurgo de Platão, e eles criam então que a humanidade de Jesus era apenas aparência, né? Era aparente, tinha aparência de matéria, mas não era matéria. E no ano 110, Inácio já alertava a igreja de Esmirna sobre essa heresia. Então já estava presente, lembra que eu falei que algo antigo já estava presente, mas aí vai surgir de uma maneira mais sólida e a igreja precisou combater o docetismo. Um outro problema que surgiu, e como outros que eu falei que ainda é atual, né, as heresias, o Alistair McGrath vai falar, elas não são novas, elas sempre vão aparecendo em outros contextos mais modernos com uma roupagem diferente, mas são as mesmas heresias de sempre. Uma delas é o marcionismo. O fundador foi Marcião, no ano 160. E o que o Marcião acreditava? Ele rejeitava o Antigo Testamento, totalmente, ele rejeitava o Antigo Testamento, não só o Antigo, rejeitava muitas cartas do Novo Testamento. Por exemplo, de Paulo, ele só aceitava 10 epístolas de Paulo, rejeitava as outras e só ficava com o Evangelho de Lucas. E essa rejeição ao Antigo Testamento é por conta do fato de que Marcião fazia uma distinção entre o Deus da justiça e o Deus do Novo Testamento, que seria o Deus do amor. Então, para Marcião, não tinha compatibilidade aquele Deus do Antigo Testamento, que muitas vezes era o Deus da guerra, das batalhas, o Deus que vinha com justiça, com ira, e para ele isso era incompatível com a ideia apresentada no Novo, que seria um Deus cheio de amor, de doçura, de graça. Então ele faz essa separação e acaba trazendo uma ideia que, como eu disse, se vê nos nossos dias, do universalismo, né? Um Deus amoroso que no final vai salvar todas as pessoas, porque afinal de contas ele é amor. Então ele faz esse rompimento, essa separação. Jeová, na visão de Marcião, era uma espécie de demiurgo, né? Lembra que eu falei sobre o demiurgo de Platão na última aula? Era um Deus inferior. Os seres humanos foram criados por esse demiurgo com corpos malignos e corruptíveis. Jesus teria sido criado com o propósito de salvar a humanidade, mas o Deus verdadeiro enviou o Cristo. Jesus não era o filho de Maria, né? Ele enviou o Cristo, que não era esse filho de Maria, para se unir a Jesus. Então essa ideia da matéria má, essa ideia gnóstica presente, por isso que a gente falou aqui que o gnosticismo foi o principal inimigo, porque ele está presente em várias dessas heresias que surgiram. A gente vai ver essa influência gnóstica, e Marcião, ele é influenciado por isso. Então essa visão que ele apresenta ali dentro da igreja, ele passa a ser combatido. Por quê? Porque essa ideia universalista,
ela não tem nenhuma compatibilidade com o Deus apresentado nas Escrituras, que é um Deus também de justiça, é um Deus que na pessoa de Jesus virá na sua segunda vinda para julgar a humanidade, e aqueles que não se refugiaram na sua graça serão condenados eternamente. Então essa visão de Marcião, ela por ser incompatível, foi refutada pelos cristãos, né? Foi confrontada, mas infelizmente ainda se vê resquícios dessa ideia no nosso contexto, inclusive brasileiro. Se nós olharmos para pregadores como o Ed Renekiewicz, da Igreja Batista de Água Branca, o Ricardo Gondim, numa igreja, pastoreou uma igreja em São Paulo, esses pastores têm proclamado uma ideia muito próxima do marcionismo e flertando muito com a ideia de um universalismo. Então essa ideia foi confrontada pelos cristãos. Marcião foi tratado como deveria ser, como um herege. E esse foi um outro problema que a igreja teve que enfrentar. Mas ainda no terceiro século surgiu o monarquianismo dinâmico, que a ideia era Jesus era simplesmente homem, foi concebido miraculosamente e se tornou filho de Deus por causa do infinito grau em que ele foi cheio de sabedoria e poder. Ou seja, então Jesus era simplesmente homem. Então você tem o comprometimento da ideia da divindade. Do outro lado você tinha o Jesus que era totalmente divino, mas não humano, porque para eles a matéria era má. Agora nessa aqui, no monarquianismo dinâmico, é diferente. Jesus ele é totalmente humano, simplesmente um homem que foi se revestindo do poder de Deus, foi sendo tomado pela sabedoria de Deus. Então esse infinito grau de sabedoria, de poder que ele foi sendo tomado ao longo da sua caminhada, da sua vida. Essa ideia que compromete a visão doutrinária do Jesus totalmente humano e divino, a visão bíblica saudável. Ainda no terceiro século surgiu o monarquianismo modalista, ou como mais se conhece, o sabelianismo, que é essa ideia de que pai e filho eram simplesmente dois nomes diferentes para a mesma pessoa. Então, no sabelianismo, o Deus se apresenta no Antigo como Pai, no Novo como Jesus, mas é uma pessoa apenas que usa nomes diferentes, distintos. O problema dessa linha é quando a gente se depara com o batismo de Jesus, onde uma voz do céu diz: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer, quem me comprazo. O Espírito Santo em forma de pomba, vem sobre. Então os três estão atuando juntos ali, as três pessoas estão presentes. Então isso faz cair por terra completamente essa ideia do sabelianismo. Foi outro problema que a igreja precisou confrontar, isso no terceiro século. No quarto século, ainda surgiu o apolinarianismo. O fundador foi Apolinário, no ano 350. Jesus, na ideia dele, era plenamente Deus, mas era um homem incompleto. Ele era apenas parcialmente homem, e essa ideia foi condenada pelo Concílio de Constantinopla, no ano 381. Esse foi o apolinarianismo. E uma das ideias que precisou ser confrontada, e eu vou citar daqui a pouco uma curiosidade sobre ela, foi o arianismo. Esse foi um dos grandes problemas que a igreja enfrentou no quarto século. O fundador Ário viveu aí entre 250 e 336. Para ele, Jesus era menos Deus e ele era mais homem. Então, ele tem origem em Alexandria, no Egito, foi condenado no primeiro concílio de Nicéia em 325, mas finalmente pelo concílio de Constantinopla no ano 381, porque esses dois concílios levantaram-se várias ideias e teve uma discussão longa, e ele foi ser concluído mesmo no outro concílio, lá no ano 381. Muita coisa que foi levantada em 325 e até condenada, as discussões sobre aquilo não terminaram. Então precisou um outro concílio para condenar as ideias de Ário, depois já da sua morte, inclusive, mas as ideias foram condenadas. Uma curiosidade aí é que no primeiro concílio de Nicéia, você vai ver essa imagem de um bispo esbofeteando o outro, e esse bispo aí nada mais, nada menos é o Nicolau, São Nicolau, o vulgo Papai Noel. Ele fica tão indignado ao ouvir fragmentos dos escritos de Ário,
que ele se levanta e acaba esbofeteando lá o herege, e aí isso acarretou em uma punição a Nicolau. Ele foi trancafiado em uma prisão, então ele precisou ser punido também, né, pela postura dele. Como eu falei na primeira aula, para abrir a teologia, dizendo que a gente nunca deve se esquecer que o propósito principal é a glória de Deus. Daí ortodoxia não ser apenas o ensino correto, mas a etimologia aponta para doxa, que é a glória correta, ou seja, toda a nossa vida alinhada à glória de Deus, buscando a glória de Deus nas ações, nos pensamentos e nos sentimentos. Então, nesse momento, Nicolau não foi tomado pela glória correta, né? Às vezes a gente fica indignado mesmo com as heresias, mas não pode perder aquele espírito de mansidão, denúncia ao erro, mas sempre num primeiro momento buscando alinharmos para estarmos em adoração a Deus, reconhecendo a glória dele, depois ensinando os de dentro e os de fora a comunicação, o ensino, a proclamação, e aí sim o confronto ao erro. Então, se não for precedido por esses fatores, a gente vai ter essa postura aqui que acarretou na própria punição de São Nicolau. Então esses foram outros problemas que foram surgindo nos primeiros 5 séculos, né? E os principais nomes que combateram aí no início da igreja, os principais apologistas, pais apologistas, nós vamos conhecer 3 deles nessa primeira aula. O primeiro deles, o grande nome, foi Justino Mártir. Justino Mártir, ele foi o mais importante pensador do século II. Ele se converteu ao cristianismo, ele era da escola de Platão, ele era um platônico, e aí ele se converte ao cristianismo e deixou de ser o filósofo de Platão para se tornar o filósofo de Jesus, segundo ele mesmo dizia, né? Então ele continua sendo um pensador, um filósofo, mas agora que aderiu ao cristianismo, para ele a visão de mundo mais consistente, harmônica. Então, assim como ele foi um ferrenho filósofo de Platão, discípulo, ele se tornou um discípulo e um filósofo de Cristo Jesus. Suas principais obras foram Apologia 1, Apologia 2 e Diálogo com o Judeu Trifão, né? Esses 3 principais livros aí, onde nós vamos conhecer o pensamento de Justino Mártir. Justino foi um dos primeiros a explicar o conceito do Logos e do Espírito em relação ao Pai, por meio da analogia do fogo. Então ele disse a Trifão que a geração do filho do pai não diminui o pai de modo algum, porque assim como o fogo que se propaga, o que inflama muitos corações não é menor, mas permanece o mesmo. Então, combatendo aquelas ideias que falavam contra o monoteísmo, o cristão ser monoteísta por conta do pai e do filho, ou a encarnação da divindade ser uma diminuição de Deus, ele vai trabalhar essas ideias usando a analogia do fogo, falando, o fogo se espalha, mas continua o mesmo, né? Embora Justino não tenha explicado de forma clara e definitiva a distinção entre Logos e o Espírito, né? Ele não conseguiu fazer isso de uma maneira muito clara, ele apresentou como 2 entidades da Trindade. E ali estava começando o processo de elaboração da doutrina trinitária, né? Ali naquele diálogo com Trifão, no seu livro, embora ele não faça de maneira consistente, definitivo, ele foi um dos primeiros a começar a articular a ideia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e faz essa analogia do fogo, que vai ser usada por outros pensadores posteriores, mas ele foi o primeiro a usar essa analogia para falar da Trindade. Também foi ele que empregou o conceito de logos cósmico para explicar por que os cristãos podem abraçar toda a verdade como verdade de Deus, né? Seja qual for a sua origem humana, o mesmo Cristo como Logos universal é a fonte de toda a verdade, bondade e beleza. Então, o Justino Mártir ele vai usar essa ideia do Logos para dizer assim, toda a verdade é verdade de Deus. E muitos cristãos vão na esteira de Justino Mártir, dizendo assim, a gente precisa pegar essas verdades, mesmo que sejam ditas por pagãos, por não cristãos, e só trazer ela para o lugar apropriado. Então aquela ideia de despojar os egípcios, né, usada lá no Êxodo, alguns pensadores vão usar essa ideia para falar, a gente tem que pegar essas verdades e trazer para o lugar apropriado. Qual? A cosmovisão cristã. Porque se é uma verdade, ela pertence a Deus. Porque o Logos criou todas as coisas, colocou significado em todos os aspectos da vida. Então,
evidente, os não cristãos vão perceber essas verdades, vão dizer essas verdades, e nós, como cristãos, não temos que rejeitar simplesmente porque foram ditas por um não cristão. A gente precisa pegar, reafirmá-las, mas trazer dentro de uma cosmovisão apropriada, né? Que é a cosmovisão judaico-cristã. Muita gente hoje não tem essa sacada que Justino Mártir teve. Tem muito cristão que rejeita várias coisas que demonstram verdade, bondade e beleza, que foi o próprio Logos que colocou, o próprio Cristo, porque não foram feitas por um cristão. Então, um exemplo clássico é o da música. Como cristãos evangélicos, especialmente de linha pentecostal, há uma tendência à rejeição da beleza de Deus em canções simplesmente porque elas não são louvor. Mas elas apresentam verdades, elas apresentam beleza, elas apontam para isso e cumprem até o seu papel, né, colocado pelo próprio Cristo, que é ressaltar a beleza. Quando um não cristão faz uma boa canção que ressalta a beleza, né, tanto na sua harmonia, né, algo que mostra essa ordem que Deus colocou no mundo, né, ela segue o ritmo, a harmonia, como até muitas letras que são boas, feitas por não cristãos, e a gente pode apreciar isso tranquilamente como cristãos, mesmo não sendo um louvor. O poeta, o músico, a função dele não é fazer o louvor simplesmente. Hans Huckmacher, da linha reformada holandesa, ele vai dizer que a arte não precisa de justificativa. Com isso, ele estava querendo dizer que o artista não necessariamente precisa compor para o culto público canções. Ele não precisa fazer uma canção focada para um público evangélico, cristão. Ele precisa simplesmente mostrar a beleza de Deus, apontar para a verdade, para a bondade, né, especialmente para a beleza. Ele vai cumprir o seu papel como artista. E isso, a gente pensa, esse tipo de pensamento do Huckmacher é graças a um homem como Justino Mártir, que teve essa capacidade de perceber, olha, existem verdades de Deus que estão sendo ditas e a gente tem que simplesmente se apropriar. Claro que em alguns momentos ele se excede, né, traz algumas coisas que poderia evitar. Os primeiros apologistas usaram muito a filosofia grega, em alguns momentos poderiam ter um pouco mais de cautela. Eu vou citar um dos pensadores aqui, dos primeiros séculos, que conseguiu se afastar um pouco mais da filosofia grega. Mas Justino Mártir teve essa sacada, foi muito sábio, né, e muito certeiro, porque a Bíblia fala exatamente isso. Deus criou todas as coisas, viu que era bom, ele está colocando um valor objetivo na criação dele, e por colocar um valor objetivo, verdades, o não cristão vai perceber isso. E o próprio Paulo vai dizer em Romanos 1 que a natureza aponta para o Criador, né? As coisas criadas apontam para o Criador, para verdades invisíveis, e por meio do visível a gente consegue perceber verdades que apontam para o invisível, para o eterno. Então Paulo vai dizer isso, a Bíblia vai deixar isso claro, e Justino Mártir está sendo bem cristão, bem consistente com a visão bíblica. Então ele usa a ideia, foi o primeiro a usar a ideia do logos cósmico para falar que essa ordem colocada vai ser percebida por não cristãos e a gente pode se apropriar dessas verdades tranquilamente como cristãos. Então, para fechar aí, pode-se ver na sua cristologia as bases que foram desenvolvidas até a doutrina da Trindade, um pouco depois que foi elaborada, né, nos concílios, inclusive que eu citei, são referentes à discussão da Trindade. Então, o Justino Mártir, na visão cristológica dele, essa visão vai ajudar na articulação da doutrina da Trindade, que foi batido o martelo anos depois, décadas depois. Então, esse foi o primeiro pensador cristão, Justino Mártir. O segundo principal aí dos primeiros séculos é Atenágoras de Atenas. Ele também foi um filósofo cristão. Ele escreveu, o mérito dele foi escrever em favor dos cristãos ao imperador. O próprio Justino fez isso também. Ele apelava para que os cristãos fossem tratados com dignidade, que não desse ouvidos às falácias que eram ditas sobre os cristãos, mas que houvesse uma análise mesmo genuína, né, que fosse feito um julgamento justo sobre eles, porque se os imperadores
de fato fossem averiguar, perceberiam a consistência da fé, que muitas das acusações, como eu falei na primeira aula, eram falaciosas, folclóricas, não tinham nada a ver, não correspondiam àquilo que acontecia entre os cristãos. Então ele está escrevendo em favor dos cristãos, e Atenágoras de Atenas também faz isso, escreve ao imperador em favor dos cristãos. E ele aproveita o estoicismo de Marco Aurélio para fazer uma comparação ao cristianismo, porque o estoicismo de Marco Aurélio, eles criam numa ordem, cósmica, né, inalterável, a criação perfeita, o universo perfeito e uma ordem perfeita, e ele se aproveita disso para mostrar que o cristianismo também crê nessa ordem, porque foi feita por um criador inteligente, e muitos desses aspectos, mesmo com a queda, não se dissolvem, eles permanecem. Então ele vai usar o estoicismo aí para fazer uma certa comparação, vai equiparar o estoicismo, mostrando a inteligibilidade da fé cristã. Então, já que Marco Aurélio gostava de filosofia, ele vai usar isso para tentar defender a visão cristã de mundo. Atenágoras de Atenas, ele também tinha um estilo que ficou conhecido posteriormente como teologia apofática, né? Essa teologia é usada especialmente entre os ortodoxos, que é uma maneira de falar sobre Deus não da forma positiva, digamos, mas da forma negativa. Eles falam sobre Deus a partir daquilo que ele não é. Então, como nós somos finitos e é difícil falar sobre Deus, é melhor falar daquilo que não é Deus. Então, o invisível, o impassível, o ilimitado. Então, um trecho da fala de Atenágoras de Atenas diz assim: que não somos ateus, visto que reconhecemos um só Deus, não criado, eterno, invisível, impassível, ilimitado, que é apreendido somente pelo entendimento e pela razão, abarcada de luz e beleza e espírito e poder inefável, porque o universo foi criado mediante o seu logos e estabelecido na ordem e mantido em existência, já o demonstrei de modo suficiente. Então, nos tratados dele, nos trabalhos dele, especialmente aí para o imperador, ele faz questão de mostrar essa fé inteligente, esse Deus criador que fez um design e uma ordem que não se dissolve nem mesmo pela queda, né, os aspectos que ele colocou, mas ele faz dessa maneira que ficou conhecida como teologia apofática, né, aquilo que Deus não é. Então, Deus é ilimitado, Deus é invisível, é indivisível, essa ideia aí que ele vai usar, que ficou conhecida posteriormente e é muito usada ainda, como eu falei, entre os próprios ortodoxos. Atenágoras de Atenas, ele apresentou também uma das primeiras explicações teológicas da doutrina da Trindade, a fim de esclarecer a má interpretação e a oposição à crença cristã. Ele vai dizer: reconhecemos um Deus e um Espírito e um Filho, que é seu Logos, e um Espírito Santo, unidos em essência, o Pai, o Filho e o Espírito, porque o Filho é a inteligência, a razão e sabedoria do Pai, e o Espírito é uma emanação, como a luz é a emanação do fogo. Então, assim como Justino Marte, Atenágoras de Atenas também vai trazer alguns ensinos, algumas reflexões sobre a Trindade que foram acrescentadas posteriormente na elaboração dessa teologia trinitária tão importante, tão crucial na nossa fé cristã. E o último pensador é Teófilo de Antioquia. Ele escreveu 3 livros por volta do ano 180 em resposta a alguns críticos que depreciavam o cristianismo, né? Essas críticas foram feitas inclusive por um amigo pagão de nome Autólico, e ele escreve para Autólico mostrando que essas críticas que ele fez não se sustentavam, o cristianismo era de fato inteligível, e ele vai refutar o seu amigo, escrever uma obra e dedicar para esse amigo dele, Autólico, né? E Teófilo de Antioquia foi o primeiro a introduzir o conceito que eu falei na última aula, creatio ex nihilo, a criação do nada, e aí ele contraria a ideia grega do universo eterno. Então foi Teófilo de Antioquia que usou pela primeira vez essa expressão ex nihilo. Santo Agostinho vai usar também, mas ele foi o primeiro a usar para contradizer, né, essa ideia do universo eterno que os gregos criam. Teófilo de Antioquia conseguiu dirigir o pensamento cristão para longe do consenso grego. Então ele foi desses primeiros
o que mais distanciou, afastou o cristianismo da influência grega, não totalmente, mas foi o que mais procurou fazer isso. E embora assim, o seu pensamento ainda tinha um pouquinho de confusão sobre a Trindade, ele não conseguiu fazer uma exata distinção entre o Filho, Logos, e o Espírito de Deus, mas fez dentro das suas possibilidades um trabalho consistente para tentar diferenciar o Evangelho das apresentações, das críticas, das caricaturas feitas, por mais elaboradas que tenham sido feitas por alguns, ele conseguiu refutar isso, especialmente essa que ele escreve ao seu amigo, dedica ao seu amigo, e aí consegue defender a fé cristã, e nesses trabalhos ele também já dá uma base para os cristãos indo pensar e construir a doutrina da Trindade e inclusive das duas naturezas de Cristo Jesus. Então é a partir do trabalho desses pais apologistas, Justino Marte, o Teófilo de Antioquia, Tenágoras de Atenas, que outros pais vão começar a ler, trabalhar e vão responder às demandas e desafios do contexto onde eles estão inseridos. Então, o que é importante olhar desses homens é que a teologia, ela não é um trabalho de pessoas desocupadas que estão lá nas suas torres de marfim, pensando em conceitos abstratos, porque quando a gente lê esses homens, temos dificuldade no nosso contexto de entender toda essa discussão, as palavras que eles usam, os conceitos, parece que é uma coisa de gente que está desocupada, mas não, pelo contrário, eles estão escrevendo em resposta ao seu contexto, aos desafios que estão sendo apresentados para eles, estão respondendo para ajudarem os cristãos que estão sendo presos pelos imperadores que eram inimigos do cristianismo, que estão sendo mortos por essas pessoas. O próprio Marco Aurélio, ele desenvolveu maneiras assim perversas de matar os cristãos. Algumas delas era prender esses cristãos em salas fechadas, sem janela, nada, para que eles morressem asfixiados. Outras era costurar esses homens em peles de animais e colocá-los no sol quente para que eles morressem lentamente por asfixia. Então, eles começaram a elaborar maneiras perversas de matar os cristãos, e esses homens escreveram para ajudar os cristãos, defender os cristãos, sofreram perseguição, precisaram fugir muitas vezes, e escreveram para tentar defender a fé cristã e mostrar que essa fé é inteligente, ela é consistente, e aí ajudaram também posteriormente nas discussões que foram ocorrendo. Então os primeiros cristãos aqui, os primeiros pensadores, pais apologistas, mas o grande articulador nos primeiros séculos não foi Justino Marte, Teófilo, nenhum desses Atenágoras. O grande articulador no sentido de sistematizar a fé, o primeiro neles foi Irineu de Leão, que a gente vai conhecer um pouquinho na próxima aula. Deus abençoe e a gente se vê por aqui.